Pessoal, sejam bem-vindos. Vídeo aula hoje de perícia e arbitragem, e o tema que a gente vai trazer hoje é sobre perícia trabalhista, tá? Então entrando numa fase bem mais prática da disciplina agora. Começamos já anteriormente nas atividades ali da semana 2 desse período de prevenção ao Covid-19 e entrando agora, avançando ainda mais na parte prática, mas com perícia trabalhista. E a gente vai precisar de duas semanas, 2 vídeos, 2 encontros para melhor trabalhar as bases desse tipo de conhecimento, tá? Então, hoje, nesse vídeo, o principal objetivo é trabalhar alguns conceitos iniciais, e aí são seguramente conceitos que vocês já conhecem, porque são conceitos relacionados à área de RH, à área de departamento pessoal. Então vocês já devem ter visto até mesmo em outra disciplina, ou já conhecem por causa da prática profissional ligada a setor de recursos humanos, setor de departamento pessoal. São alguns dos principais conceitos que também estarão ligados à questão da perícia trabalhista, tá? Relembrando também os principais recados, atenção a nossas agendas de encontros síncronos, sempre respeitando o calendário original dos encontros semanais, iniciando às 19 horas pelo Skype. Link será sempre disponibilizado com antecedência. Teremos algumas atividades no decorrer dessas semanas. As atividades devem ser postadas no Fascic Interativa e através do AVA e do próprio Fascic Interativa. Boa parte dos materiais dessas atividades e complemento de aula estarão disponibilizados para vocês, além de serem enviados aí por outros meios, tá? Então vamos, sem mais delongas, para os nossos primeiros conceitos da aula de perícia, com foco na área trabalhista, né, na liquidação de sentenças. Avançando aí então, perícia trabalhista, liquidação de sentença é o nosso objetivo de aula a partir de agora, tá? Bom, primeiro conceito é o conceito de liquidação, né? Método utilizado para apurar o valor líquido aí em processos judiciais. No nosso caso, focado aí na questão da perícia trabalhista, o artigo 1879 da CLT observa que a liquidação pode ser feita por cálculo, que é o que muito nos interessa agora, né? Entender os processos de cálculo da perícia contábil, por arbitramento ou por artigos. Em todos eles, a perícia contábil se envolve e exige o trabalho de um perito, alguém que conheça muito das questões envolvendo os cálculos trabalhistas, tá? Detalhe importante aí que está na tela: os cálculos devem incluir juros de mora, isso exigido pela própria CLT, e atualização monetária, exigido pela súmula 211 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, nossos cálculos precisam ter estas correções: juros de mora, a CLT solicita poupança nessa correção, e atualizações monetárias conforme o TST. Avançando aí agora com mais alguns conceitos gerais. Prescrição. O primeiro deles é um conceito importantíssimo, é o prazo, um prazo que está relacionado ao direito de reclamar, e esse prazo, inclusive, pauta aspectos ligados aos cálculos, tá? Então, ele é bienal quanto ao direito de reclamar, ou seja, você tem até 2 anos para fazer uma reclamação, e quinquenal quanto ao direito de pleitear os créditos, ou seja, você tem até 2 anos para reclamar e, feita a reclamação, ela deverá abranger um período de até 5 anos da sua atividade de trabalho, da sua atividade laboral aí. Outros 2 conceitos importantes aí, a diferença entre salário e remuneração. Salário é o valor ajustado entre as partes, né, entre o contratante e o contratado, entre o empregado e o empregador, entre quem está prestando o serviço ali. Salário não inclui eventuais acréscimos, né? Então, salário é isso. Salário é o valor ajustado conforme as condições contratuais. O semanal ou mensal já compreende o período destinado ao repouso. No caso de outros salários horistas, esses cálculos precisam ser feitos, né, que são os descansos semanais remunerados. Outro conceito aí é a remuneração. Se o salário é o valor, como visto anteriormente lá, o valor contratado, a remuneração já envolve todas as verbas recebidas, né? Então é o próprio salário
mais outros valores, como a gente vê aí, horas extras, gorjetas, eventuais comissões, gratificações, entre outros adicionais possíveis, tá? Então, salário, definido no contrato, remuneração, aquilo efetivamente que o funcionário está recebendo, né? Incluindo já todos os demais adicionais. Carga horária, também um conceito importante aí. Em geral, nós temos contratos no Brasil de 44 horas semanais, que dá uma média de 220 horas mensais. Esses são números referenciais de cálculo, mas podemos ter outras diversas situações, principalmente por causa de convenções coletivas, em que um funcionário trabalha uma carga de horas menor, resultando aí também numa carga mensal menor do que essas 220 horas. Tá? Então, isso aqui é importante sempre ser observado, né? O que a convenção coletiva determina com relação à carga horária dos funcionários. Hora extra. Hora extra é a unidade de tempo que ultrapassa o limite legal ou de contrato da jornada diária ou semanal de trabalho. Ou seja, são aquelas horas que a gente faz a mais, além do estabelecido por tempo de contrato, né? Se você tem, portanto, 44 horas semanais, conforme seu contrato, e em alguma delas trabalhou por 48 horas, terá direito a 4 horas extras em virtude daquele período de compensação de jornada de trabalho. Né? Isso aqui é um detalhe importante aí que a gente vê no primeiro parágrafo. Se houver a compensação, surgem os conceitos de bancos de horas. E nos cálculos podem ser necessárias conversões do tempo sexagesimal, que é aquele tempo de 60 minutos, 60 segundos que compõem as horas, para a fração centesimal. Esse aspecto de cálculo também a gente vê novamente ou revisa no próximo vídeo, na aula da próxima semana, trabalhando todos os cálculos que se envolvem na questão pericial da área trabalhista. Descanso semanal remunerado, o UDSR, o ADS, é bastante importante aí, né? O valor já está embutido nos salários mensais. Então, descanso semanal das pessoas que ganham salários por mês já está considerado ADSR na formação do salário. Porém, para quem é horista, faz-se necessário aplicar essa formulinha aí que temos na lousa virtual, né? É o valor de remuneração. Importante aí a diferença, né, entre salários e remuneração aparecendo aqui agora. Você considera a remuneração para DSR dividida pela quantidade de dias úteis daquele período trabalhado, em geral 30 dias, né, em geral um mês, vezes a quantidade de domingos e feriados existentes naquele período. Tá? Então, assim calculamos a DSR, descanso semanal remunerado. Mais um importante conceito aí, agora o adicional noturno. Trabalho noturno, o trabalho que ganha o adicional noturno é aquele executado das 22 horas de um determinado dia até as 5 horas do dia seguinte, né, conforme estabelecido ali na CLT. Corresponde a um período de 7 horas, né, de 22 horas até as 5 horas, porém a hora noturna ela é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. Isso aqui também é uma informação importante na hora de acertar os cálculos. Tá? E temos por lei um mínimo de 20% de acréscimo sobre o salário hora normal. Claro, se a convenção coletiva estabelecer um percentual superior a esses 20%, será este percentual que deverá ser pago ao trabalhador. Por exemplo, trabalha em uma determinada empresa fazendo turno noturno e a convenção coletiva desta categoria, a qual esta empresa se insere, exige um mínimo de 50% de pagamento de adicional noturno. Então é este valor que a empresa deverá remunerar o seu funcionário. Outros dois importantes conceitos, aí, os conceitos de intrajornada e intervalo interjornada. Né? Bom, intervalo intrajornada é o horário de alimentação e repouso concedido durante o expediente de trabalho. Não, seu horário de almoço, o tempo de parada ali para o cafezinho de 10, 15, 20 minutos, esses são os intervalos intrajornada. Né? E o interjornada é o que vai de um dia de trabalho até o outro, né? O período entre duas jornadas de trabalho, exigindo-se que tenha assim, um intervalo mínimo de 11 horas, ou seja, se eu saio num determinado horário na segunda-feira, para voltar a trabalhar na terça-feira do dia seguinte, será necessário um mínimo de 11 horas de intervalo interjornada.
E aí em tela agora as tabelas referentes aos descontos de INSS e Imposto de Renda. A primeira tabela mostra os descontos previdenciários atuais. Essas 4 faixas percentuais são uma novidade da legislação a partir de 2020. Essa tabela que temos em tela é a tabela vigente para o ano de 2020. Com certeza a faixa de valores será atualizada a partir de 2021, tá? Então aqui uma novidade conceitual. Claro que quem trabalha já na área de RH já deve estar mais familiarizado, mas traremos estas questões também para os cálculos da disciplina de perícia. E a tabela de baixo, a segunda tabela aí, a tabela referente aos descontos de imposto de renda. Trabalhamos essa na primeira atividade da semana 2, né? Ainda da fase P1 de nota. E essa aqui é já há algum bom tempo sem qualquer atualização. E aí, seguindo aí para a nossa agenda, dia 14, encontro síncrono, né, pelo Skype, 19 horas, link será disponibilizado com antecedência. Dia 21, mais um encontro síncrono, aí para orientações com relação aos cálculos. Também no dia 21 será disponibilizado um novo vídeo que dá continuidade a esta parte da disciplina, mas trabalhando os cálculos, tá? Todos esses conceitos que nós vimos, e mais alguns, vamos conseguir introduzir alguns outros cálculos, como a questão do FGTS, entre outros aí, correlacionados à folha de pagamento. Importante dominar esses cálculos, justamente para que o trabalho de perícia seja feito da melhor maneira possível. Pessoal, por hoje é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima.